para lá. Mas é aqui que vocês moram. Amém. Queridos, o que fazer quando dá vontade de desistir? Salmos 62, versículo 1 diz assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por estarmos juntos aqui e muitos também nos acompanhando pela internet. Que o Senhor, meu Deus, abra o nosso entendimento e ministre dentro de nós, Senhor, essa palavra. Que não seja palavra humana, mas que seja a palavra revelada. A palavra que cura, que transforma, que dá ânimo, que renova. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, fale com meu irmão, com a minha irmã, nessa noite. No nome do nosso Senhor Jesus. E se você crê, diga amém. O tema da nossa mensagem de hoje é: não desista. Diga comigo, não desista. Olhe para o irmão que está do seu lado aí, dê um sorriso assim legal e diga assim: não desista. Antes de jogar tudo para o alto, fazer as malas da alma e se afastar de tudo, respire. Puxe um fôlego. Se acalme. O Salmo 62 nos mostra uma pausa profunda. Uma pausa que não é apenas descanso, mas uma entrega. O texto não revela o contexto real de Davi quando compôs essa oração. Mas em sua vida ele teve muitas experiências estressantes. Passou por várias perseguições com Saul, com os inimigos ao seu redor, com seu filho Absalão e tantas outras coisas. E Davi, mesmo rodeado por pressões, traições e incertezas, encontrou forças não naquilo que podia ver ou controlar, mas em um silêncio cheio de confiança. Ele escolheu esperar. Esperar no agir de Deus. Não uma espera passiva, mas uma espera que descansa no caráter de Deus. Sabe aquele momento que a gente olha assim e não vê saída para lugar nenhum? E parece que as portas se fecham. E a gente espera uma voz, uma direção, uma palavra. A gente espera a Deus e Deus não aparece. Aquele momento que parece que você está sozinho e nem Deus está ali. Pois é. Nesse momento a nossa fé é provada. Nesse momento a nossa fé é testada. É nesse momento que Deus vai ver o quão profundo é aquela decisão que nós tomamos. Eu te recebo, meu Senhor, como meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. Então, de tempo em tempo, o nosso Senhor prova se a nossa decisão ainda está em voga. De tempo em tempo Ele vai ter conosco para ver se realmente aquela decisão que a gente tomou de todo o coração, depois de 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, ainda está valendo. E é por isso que muitas vezes nós não encontramos o Senhor em momentos de aflição. Mas se nós conhecemos o caráter de Deus, se nós conhecemos realmente a Deus, nós já entendemos que o caráter de Deus é único. Deus não muda. E um dos atributos de Deus é que Ele é fiel. Se Ele é fiel, e se eu conheço meu Deus, mesmo Ele não falando comigo, mesmo eu não sentindo a presença dEle, eu preciso crer que Ele está cuidando.
Você sabia que muitas vezes é na hora do silêncio de Deus? É nessa hora que vem a vitória, que vem a cura, que vem a direção, o escape, o milagre. Então, enquanto as coisas estão difíceis e a gente está decidindo, se inclinando a desistir da vida, desistir da família, desistir do emprego, desistir de tudo. Antes de fazer isso, nós precisamos aprender a esperar. Esperar em Deus. Espere, mas espere no Senhor, porque no tempo certo, Ele levanta, Ele restaura, Ele transforma o que parecia ser perdido. Salmo 40, versículo 1, na versão NVI, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Aleluia. Na versão ACF diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então existe uma espera. E a cultura das pessoas é não esperar, porque a carne do ser humano é imediatista. Se você chega, por exemplo, numa fila de supermercado, tiver uma pessoa que já está sendo atendida, você chega, você já fica agoniado. Então, Deus não é homem, Deus é Deus. E nós precisamos entender que existe uma espera em Deus. E é por isso que muitas vezes a gente não está ouvindo, não tá vendo o agir dele. Por quê? Porque tem o tempo dele, não é no nosso. E aí por isso a gente já começa a desistir, já começa a pensar em ter decisões radicais na nossa vida, que vão mudar a nossa vida por completo. Eu vejo pessoas tomando decisões tão sérias na sua vida, assim, tão rápido, tão fácil. Como diz a expressão dos dias de hoje, do nada, a pessoa resolve, tomar uma decisão que muda o rumo da vida dela por completo. Aí nem chega lá onde decidiu, já muda de novo, e diz que é Deus que está mudando. Então a gente precisa, irmãos, aprender a se comportar no momento em que dá vontade da gente desistir. O que fazer, por exemplo, quando a alma está cansada? Salmo 62, versículo 5 diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, porque dele vem a minha esperança. Então Davi enfrentava adversários e traições, ele sabia o que era dor. Mas a escolha de Davi foi não o desespero, mas a esperança silenciosa. Então, muitas vezes, no momento da pressão, no momento da tentação, no momento da angústia, do sofrimento e da dor extrema, a gente escolhe pelo descontrole, pelo desespero. E aqui Davi nos dá uma orientação muito forte que pode fazer toda a diferença na nossa vida nos momentos de aflições. Ele não escolheu o desespero, mas ele escolheu a esperança. A esperança no silêncio de Deus. Porque ele conhece o Deus que ele serve. Lutas externas, conflitos internos geram desânimos. As nossas lutas interiores, tanto tempo, tantos anos, perseverando, esperando, lutando, na esperança de mudar, na esperança de alcançar, na esperança de chegar, os anos vão passando e isso causa o quê? Desânimo. Os momentos de cansaço muitas vezes geram vontade de desistir. E por isso nós somos convidados a ter uma pausa, a respirar e buscar refúgio em Deus.
Esperar em Deus não é passividade, mas um ato de confiança de que tudo pode passar e que o eterno pode mudar tudo. O fato é que muita gente não está cansado fisicamente, mas a sua alma está cansada. Você pode estar cansado. Em alguma área, de repente você já está cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de caminhar. E de repente você já está aprendendo a se conformar com a frustração nessa área. A primeira coisa que devemos fazer, meus irmãos, é entender que nós devemos reconhecer o nosso cansaço. Devemos ser humildes diante do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele resiste ao soberbo, mas Ele concede graça ao humilde. Ele concede favor àquela pessoa que é humilde diante dEle e reconhece que precisa de um descanso, que precisa de um renovo, que precisa de ajuda em determinadas áreas da vida. Então, se você se sente assim, se está gerando uma vontade no seu interior de desistir de alguma coisa, lembre-se, antes de desistir, lembre-se que Deus ainda está no controle. E se Ele lhe prometeu algo e não está se cumprindo, Ele é fiel. O caráter dele é fidelidade. Então, por que não está se cumprindo? Bom, tem várias respostas. Então, se eu não sei qual é a resposta, eu não posso desanimar. Eu não posso desistir. Eu não posso entregar os pontos. Se eu não sei como conduzir, então eu vou esperar. Eu vou descansar. Porque no descanso em Deus, eu vou recuperar o meu fôlego, a minha energia. É impressionante, meus irmãos. Sabe, Jesus está nos chamando para cumprir aquele versículo que ele fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. De repente hoje Jesus está falando com você, que se sente assim cansado em alguma área da vida. Está cansado de lutar pela sua própria vida. E está pensando em desistir. Então o Senhor nos chama para antes de desistir, nós descansarmos em Deus. Mas não é o descanso pelo descanso, é o descansar em Deus, confiar em Deus, de que Ele realmente está trabalhando. Não é aquele descanso de parar e ficar ali se vitimizando e aguentando e apanhando da situação, não. É buscar o Senhor. É buscar forças em Deus. Do versículo 2 ao versículo 6 diz assim a palavra: somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Então veja que nesse versículo parece que ele declara fala uma declaração de fé, como se fosse um coro no cântico. No versículo 2 ele diz: o Senhor é minha torre forte, então por isso eu jamais serei abalado. E no versículo 6 ele diz: eu não serei abalado. Então no versículo 2 é como se ele estivesse clamando a Deus. E no versículo 6 é como se ele já tivesse recebido de Deus o renovo. Sabe, queridos, isso é muito forte. Porque se você está se sentindo fraco e pressionado por todos os lados, busque forças do poder de Deus, que é inesgotável. E é por isso que nós temos o privilégio e a dádiva de ser renovado em Deus, porque o seu poder é inesgotável. Sempre vai estar à disposição
daqueles que o buscam. O Senhor te diz: não temas, porque Ele não te abandonará jamais. E um dos versículos mais fortes da palavra, que mexe muito comigo, está lá em Isaías 49:15, que diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que ela gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. O amor de Deus por nós é muito mais profundo que um amor de mãe. E você que é mãe sabe o nível, a profundidade do amor que você tem pelos seus filhos. Pois eu quero te dizer que o amor de Deus por mim e por você é muito mais profundo do que o amor que você sente. Gente, isso é muito forte. Esse é o nosso Deus. É um Deus que tem um compromisso real com quem tem um compromisso real com Ele. Então nós precisamos aprender a confiar mais no Deus Todo-Poderoso que nós entregamos a nossa vida a Ele. Não podemos deixar que as pressões da vida, as circunstâncias da vida, os problemas que aparecem na nossa frente, vão nos afetar tanto ao ponto da gente abrir mão de tudo aquilo que Deus tem para nós. Abrir mão de tudo aquilo que Ele já fez por nós. E abrir mão de todas as promessas que Ele já prometeu para nós. Com a ajuda de Deus, meus irmãos, nós podemos superar todas as dificuldades. E é por isso que nós precisamos nos fortalecer nele. Porque realmente, só nós, das nossas próprias forças, a gente não consegue mesmo. Porque a vida não é fácil para ninguém. Estando neste mundo, cada um tem a sua história. Então não dá para ficar se vitimizando, não dá para dizer que eu sofro mais do que os outros, não dá. O que nós precisamos fazer é buscar força em Deus para vencer as adversidades da vida. Mas desistir da vida, desistir da aliança com Deus, desistir, sabe, daquilo que Deus tem prometido. É como se a pessoa acha que se ela desistir de tudo, vai resolver o problema. Não vai, o problema vai continuar do mesmo jeito. Então não é melhor o tempo passar e a gente buscar força em Deus, entendimento em Deus e continuar caminhando, do que o tempo passar do mesmo jeito e a gente só acumular frustrações e derrotas na vida? Meus irmãos, continue fazendo o que é certo, e no tempo certo terá resultado, porque mesmo que precise regar suas sementes com lágrimas, o Senhor é fiel e vai vir no tempo certo fazer com que você colhe os resultados necessários. Porque muitas vezes nós precisamos regar com lágrimas. Regar com lágrimas. Eu lembro que um dia eu estava lá em Santarém com a Alcione e a gente estava muito apertado. Muito apertado. E tinha uma festa. Eu disse: amor, a nossa última cartada é investir nessa festa aqui. Vou conversar com alguns amigos meus, eu vou pedir um limite maior lá na distribuidora, a gente vai duplicar aqui o material que a gente leva para vender, para ver se a gente consegue pagar as contas que estão vencendo. E a gente foi para lá. Fiz um grande débito na minha cabeça, naquela época era um grande débito para quem movimentava bem pouco recurso. E eu desci com o meu carro de cachorro-quente para ir para frente da festa. Chegamos lá. Do nada o clima mudou, ficou um clima nubladaço mesmo, assim, aquela coisa pesada. E atração internacional, aquela coisa toda e tal. E nós chegamos lá, era 10h30 da noite. Nós saímos de lá da frente
já ia dar 4:30 da manhã, e a gente não tinha vendido quase nada. E eu com aquela situação na minha cabeça, aquele monte de débito e tudo, e era do domingo para segunda, então segunda-feira não tinha mais movimento. E eu com aquela agonia, e ela também ali, aí eu andando lá pela frente lá da sede e tal, juntando latinha e tudo, para eu poder guardar lá dentro do meu carro. E aí quando terminou a situação, a gente veio embora, empurrando o carro lotado. E só eu empurrando aquele carro. Subindo, é só ladeira até chegar em casa. E quando eu fui subindo no meio da viagem, o tempo desabou, meus irmãos, deu uma chuva tão grande, que arrancou a cobertura do meu carro. Com todo o peso e tudo, arrancou mesmo, né? Arrancou aquele pedaço do carro, tirou a parte do carro, e eu, né, soltei ali, o bicho saiu rolando, bateu na ponta da sarjeta, pá, que o bicho quebrou no meio, que era todo de madeira, e todo o meu material, aquelas grades de refrigerante e tudo, quebrou tudo, perdi todo o material e tudo, e aquele, sabe, aquele dilúvio descendo, e a mulher gritando desesperada. Aí eu peguei ela, arrastei para debaixo da biqueira de uma farmácia, e fiquei lá embaixo, aquela água acabando com a gente ali. Aí eu agarrei ela, porque eu também não queria sair de perto lá do negócio, né? Aí eu estava lá, a sarjeta aqui, eu agarrado com ela aqui, né? Tirei minha camisa, botei em cima dela e fiquei aqui, e aquela chuva medonha ali. E eu vendo aquela situação toda, a minha mulher ali desesperada. Aí eu comecei a chorar. E eu disse para ela: meu amor, não se preocupe não. Hoje nós estamos aqui, mas nós não vamos desistir. Se preocupe. Um Deus que a gente serve vai tirar a gente dessa situação. A chuva passou. Cheguei em casa 8 da manhã arrastando o meu carro e os cacarecos que ficaram de fora. Cheguei para lá para casa, trabalhei a semana toda tentando remendar o bicho. Remendei, arrumei e na próxima semana continuei minha jornada. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei o que Ele já fez na minha vida. E por isso eu sou grato ao meu Deus. E depois, quando Ele mudou minha história, mudou minha vida mesmo, financeira mudou. Já estava nos meus 2 concursos, já estava com a minha empresa, e mais o concurso da minha esposa. Junto, tudo isso líquido, a gente faturava nos últimos 3 meses, antes de vir para cá, 30 mil reais líquido. Aí o Senhor veio com a proposta de eu vir para cá para pastorear essa igreja. E abri mão de tudo. Abri mão dos meus concursos, abri mão da minha empresa, abri mão de tudo para vir cuidar da obra de Deus. Ganhando o dízimo do que eu ganhava como empresário. E os pastores chegaram comigo e falaram comigo a respeito disso. Eu disse para eles: meu problema, eu não tenho problema nenhum com finança. Não tenho problema nenhum com quanto que eu vou ganhar, com quanto que... Não tenho problema nenhum com isso. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei que Ele é fiel para não me deixar faltar nada. Eu só estou preocupado se essa ideia que vocês estão tendo é de Deus mesmo. De me escolher para ir pastorear uma igreja. Essa era a minha preocupação. Sabe, irmãos? Confiar e não desistir. Isso é viver por fé. Isso é viver por fé. Embora que você, em algum momento, você tenha que sofrer, mas sofra por amor de Cristo, por conta da promessa que Deus te fez.
Salmo 126, versículo 5 e 6 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com os cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, muitas vezes, meus irmãos, o Senhor nos leva para alguns lugares, lugar de dificuldade, lugar de solidão, lugar de pressão, lugar de dor, para fazer a gente aprender a confiar e aprender a viver por fé. Quando está tudo bem, todo mundo serve a Deus quando está bem. Agora, quando vem um aperto, é que se separa os homens dos meninos. Então eu preciso que você entenda isso. Antes de desistir, quando der vontade, meu irmão, derrame seu coração diante do Senhor. Versículo 7 e 8 de Salmo 62 diz assim: a minha salvação e a minha honra de Deus pertence. De Deus dependem. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Aí bem aqui tem uma palavra que está entre parênteses. Qual é essa palavra aí, irmão? E está na Bíblia, na sua Bíblia. O que significa, pastor, essa palavra pausa? Aí a gente volta para a estrutura do texto. O salmo é um hino, é um cântico, é uma música. A letra que está aí é uma composição de uma música. Então esse versículo, esses dois versículos é como se fosse o refrão da música. Então é como se a pessoa cantasse o refrão da música e logo depois do refrão da música vem o quê? Vem o solo. Aquele momento que os instrumentos entram e vão ministrando. Então aqui é como se a gente colocasse a nossa vida nas mãos dele e depois a gente fizesse uma pausa e deixasse o Espírito Santo ministrar na nossa vida. Sabe aquele momento que você está adorando e você para de falar, para de cantar e sente aquela ministração entrando em você? É sobre essa pausa que eu estou dizendo. Então existem esses momentos, sabe, meus irmãos? Confiar em Deus é abrir o coração diante dele. Davi fez isso, reconhecendo que o mundo não tinha nada que poderia se basear, porque tudo é passageiro e frágil, mas Deus é eterno e poderoso. Ele é refúgio quando o mundo inteiro parece um campo de batalha. E nós precisamos, meus irmãos, aprender a descansar em Deus, para a gente se renovar, colocar diante dele as nossas dificuldades. Você sabe por quê? Porque a oração tem poder. Diga comigo, a oração tem poder. Quando falamos com Deus, abrimos nossos corações, o Senhor nos ouve com amor e nos atende. Antes de desistir, ore. Fale com Deus. Reza a lenda que um homem muito sincero aceitou a Jesus de todo o coração e passou por aquele processo todo abençoado, homem de Deus de verdade, e aí se viu por uma série de situações difíceis que foram acontecendo com ele, e aquilo foi desanimando, até que chegou um tempo que teve uma confusão dentro da igreja, os irmãos colocaram o nome dele no meio. Aí ele resolveu desistir da fé. Aí ele entrou em casa muito, desiludido, muito angustiado, deprimido, entrou no quarto, fechou a porta e disse assim: Deus, o Senhor sabe que eu entreguei minha vida ao Senhor de todo o coração. Procurei ser fiel ao Senhor, fiel na minha igreja, tudo como eles disseram para fazer eu fiz. Mas parece que depois que eu entreguei minha vida a Ti, as coisas só pioraram.
é perturbação atrás de perturbação, problema atrás de problema, tanta coisa ruim acontecendo assim, em escalada. E agora, para completar, o único local que eu achava que eu tinha paz, que é dentro da minha igreja, estão na confusão e botaram meu nome no meio. Você sabe que eu não gosto disso. Então eu resolvi parar de te seguir. Mas como eu sou uma pessoa positiva, e eu não sou ingrato, antes de eu te abandonar, eu vou fazer minha última oração, agradecendo ao Senhor, por tudo que o Senhor fez, porque eu não sou ingrato. E depois dessa oração, tchau Manaus. E ele começou: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor cuidou de mim, o Senhor me levou para a igreja, e eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E obrigado por aqueles meus irmãos que são uma bênção, mas me ajudaram muito logo no começo da minha caminhada. E por conta disso eu fui batizado das águas. E depois eu fui batizado no Espírito Santo. E o Senhor me deu de dons, comecei a orar em línguas, comecei, a ser generoso. Senhor, eu só sou generoso porque o Senhor abriu as portas para mim. Eu consegui um emprego porque o irmão da igreja me ajudou no começo, depois eu consegui uma outra proposta. O Senhor foi mudando a minha vida. Hoje, eu contribuo na igreja e tudo, e eu quero assim te agradecer porque o Senhor tem mudado a minha vida. E obrigado também porque o Senhor, sabe, por conta desse ganho, o Senhor também me fez melhorar a minha casa. Eu resolvi toda a situação da minha casa. Obrigado por aquela bênção que o Senhor me deu, que eu tinha uma bicicleta aqui bem velhinha, e agora o Senhor me deu um carro aqui popular, mas aqui é meu carro. O Senhor tem mudado a minha história. Obrigado pela minha mulher também, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado também pela minha filha, porque a minha filha quase morre, e o Senhor foi lá e abençoou, e fez com que a minha filha não morresse, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez na minha vida. Jesus, me perdoa. Me perdoa porque um dia eu pensei em te deixar. Me perdoe, Senhor, porque um dia eu pensei em te deixar. Olha o que o Senhor fez na minha vida. Me perdoe, Senhor. Não coloque em risco toda a sua vida por um momento difícil que você está passando. Não coloque em risco o seu casamento por uma crise que você está passando. Não coloque em risco a sua vida espiritual, a sua salvação, por um momento terrível que você está passando. Pastor, mas é terrível. Sim, é terrível, mas maior é o nosso Deus. E uma coisa que eu já aprendi, meus irmãos: tudo passa. Tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então vale a pena a gente perseverar. Vale a pena a gente continuar. Vale a pena a gente descansar em Deus, derramando, sabe, sobre Ele, chorando na presença dEle. Está angustiado, está triste, está cruel, está pesado. Então lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, Jesus é o melhor amigo que se quer ouvir, e Ele te atende. O Espírito Santo compreende até o seu choro. Antes de desistir, derrame seu coração diante do Pai. Quando dá vontade de desistir, lembre-se do poder e da misericórdia de Deus. Versículo 11 e 12 do Salmo 62 diz assim: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um segundo o seu procedimento. Nem tudo, irmãos, está sob o nosso controle, mas está nas mãos do Todo-Poderoso.
Davi era um homem poderoso e lutava com outros poderosos do seu tempo, mas declarou que a Deus pertence o poder e a graça. Não era ele, era Deus agindo na vida dele. Ao dizer isso, ele afirma que o Senhor poderia mudar tudo, mas confiava em sua bondade, não se julgando melhor do que ninguém. Não adianta culpar as pessoas, isso não resolve nada. Eu sou assim porque fizeram isso comigo, porque eu não tive oportunidade, por causa da minha cor, por causa do meu status social, porque meus irmãos, não adianta culpar. Nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo fez, e deixou muito claro na palavra: eu esqueço das coisas que ficam para trás, e eu vou seguir para onde? Para o alvo, eu vou seguir para frente. É certo que a gente não pode realmente mudar o que aconteceu, mas a gente pode escolher o que vai acontecer na nossa vida. Se você vai continuar carregando a mala, o fardo do passado, ou você vai entregar esse fardo para Deus, pegar o fardo de Jesus, que é muito, muito mais leve, e continuar uma nova jornada daqui para frente. A escolha é nossa, a decisão é nossa. E como seu pastor e amigo, eu lhe digo: escolha a segunda opção. Caminhe para frente. Nós não merecemos não, mas a misericórdia de Deus, que dura para sempre e se renova todos os dias sobre as nossas vidas, ainda está valendo, ainda está em voga. Se nós buscarmos as misericórdias do Senhor, todo dia, elas se renovam na nossa vida. De repente o dia de ontem não foi tão bom quanto o dia de hoje. De repente o dia de hoje está sendo um dia terrível. Mas creia que amanhã é um novo dia. A justiça divina não falha. Não precisamos querer fazer do nosso jeito, porque não somos dignos. Então só podemos clamar pela sua graça, que é melhor do que a vida. Então, queridos, entregue tudo que está pesado nas mãos do Senhor, que cuidará de tudo. Então, antes de desistir, lembre-se do poder e da misericórdia de Deus. Deus é poderoso. E Ele é fiel para fazer até muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos, e até daquilo que nós pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Sabe, irmãos, nunca desanime. Antes de tomar qualquer decisão precipitada, espere um pouco mais. Dê uma respirada. Vá para dentro do seu quarto, procure alguém que realmente consiga ouvir a voz de Deus para poder lhe ajudar. Se cerque de toda a movimentação que você está prestes a tomar, se realmente está dentro do plano de Deus para você. Geralmente 90% das decisões que nós tomamos no momento do problema são decisões erradas. Quando nós decidimos no momento da dor, no momento da angústia, no momento da ira, lá na frente se dá com a cara na parede, ou como diz muito por aí, mais uma cabeçada. O problema é que muitas vezes tem cabeçadas que são tão fortes que a pessoa fica com sequela para o resto da vida. Então a melhor hora para a gente tomar uma decisão é quando está tudo bem. Porque quando está tudo bem e aquela decisão ainda está aqui, então, no mínimo, é necessário observar a situação. Então é muito importante a gente entender. Por quê? Porque está tudo bem. Então, se está tudo bem, está tudo bem.
vamos aprender. Estamos agora no final do ano. Graças a Deus porque tem o final do ano, porque começa um novo ano. E sempre é uma oportunidade da gente poder recomeçar tudo de novo. E eu creio no nome de Jesus que você quer que 2026 seja melhor que 2025. Eu creio nisso. Mas para 2026 ser diferente, os resultados de 2026 ser diferentes, as sementes que forem plantadas devem ser diferentes das que foram plantadas em 2025. E não adianta a gente estar querendo resultados diferentes, plantando os mesmos hábitos. Não adianta. Então, se a gente quer que alguma coisa realmente mude para melhor, nós devemos melhorar a qualidade da nossa semente. Mais tempo, mais integridade, mais fidelidade, mais conhecimento de Deus para a nossa vida. Viver realmente a palavra como ela realmente é. Sabe, queridos, espere um pouco mais. O silêncio pode ser o solo onde Deus planta renovo. A esperança consiste em esperar com fé. Não pare agora. Deus ainda está escrevendo a sua história. Deus ainda está escrevendo a sua história. A Bíblia diz que naquele grande dia livros vão ser abertos. Que livros são esses? O livro da sua vida. E a Bíblia diz que você vai ser julgado por tudo aquilo que está escrito lá naquele livro. E depois vão abrir um outro livro, que a Bíblia chama de livro da vida. E aí vão ver lá a relação dos nomes desse livro. E se o seu nome estiver lá, o final da sua história é morar para sempre com Deus na Nova Jerusalém. Agora, se você parar, olha o fim que vai ter a sua história. Eu disse, rapaz, por tudo que já tem acontecido comigo e com a minha família, agora que eu estou determinado a ver mesmo qual é o final dessa história. Eu não vou desistir, porque eu quero ver no que vai dar. E eu profetizo no nome de Jesus, sabe, irmão, que o final da sua história vai ser a promessa de salvação eterna com o Senhor Jesus lá no céu de glória. Então hoje, meu irmão, silencie o barulho da dúvida em sua alma e ouça a voz da esperança. Deus não terminou ainda. Na hora certa, o Altíssimo bradará do céu e te responderá. E o melhor da sua história não está atrás, está por vir. O melhor da sua história, a melhor fase da sua vida, não é lá atrás não, irmão. Sabe aquele pessoal que fica postando na internet? Ah, tempo bom, que não volta nunca mais. Aquilo lá que era um tempo bom. Rapaz, eu olho e digo assim, olha, eu sou muito grato a Deus por esse tempo aqui. Mas eu não quero que ele volte mais não. Eu não quero não. Porque eu sabia o que eu penava nesse tempo aqui. Eu quero que o melhor de Deus, que está por vir, venha sobre mim. Sabe? Por isso, não desista, porque Ele é contigo, amém ou não amém? Não desista, confie, espere, fique firme na rocha. Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom.